Começando mais uma Live do Conde. Cultura e política, política e cultura. Um bem bolado com todas as questões importantes e relevantes para o Brasil neste momento. Fala sério! Tudo bem com vocês? Saudações, muitas saudações. Eu começo mais uma vez com uma overdose dramática. Esta é uma pianista russa maravilhosa chamada Anna Vinitskaya. Linda. Descobri há pouco tempo, estou ouvindo hoje sem parar e é sensacional. Ela toca aqui uma compositora russa também, chamada Gubaidulina, que eu também não conhecia, conheci hoje. Sofia Asgatvona Gubaidulina. Gubaidulina, olha que lindo esse nome, Gubaidulina. Parece nome brasileiro, né? Gubaidulina. Ô, Gubaidulina! Vai, chega aí, Gubaidulina! Mas ela é russa. Ela é russa e ela inclusive é de Chistopol, olha só, no Tartaristão. Nasceu em 1931, é viva ainda a Gubaidulina. Grande Gubaidulina, adorei. E a Anna Vinitskaya que tá tocando. É sensacional isso aqui, dramático. Eu tô escolhendo músicas bastante exóticas para fazer a live do Conde, porque para não ter problema de direito autoral, ninguém encher e tal, enfim, isso aqui já expirou mesmo, então não vai ter problema, espero que não tenha problema, né? A gente sempre torce por isso, porque o YouTube é cheio de onda, né? Cheio de onda esse YouTube! Tá meio defasado nessa história, né? YouTube, com toda a sua modernidade, não entendeu ainda que tocar 10 segundos de canção não vai atrapalhar a vida de ninguém de direito autoral. O pessoal realmente bunda rachada que não entende nada. Mas de qualquer maneira, o que importa aqui é a nossa live política cultural do Conde. Gente, muitas coisas hoje, como sempre, né? A vertigem do discurso e a digressão cultural, o digressivo cultural do Conde. Vamos começar a falar, quero falar de várias coisas importantes. Acho que hoje é o momento para a gente fazer uma freada de arrumação na interpretação da conjuntura, né? Tá muito intoxicado, né? É muito Bolsonaro doente, muito Haddad na frente, muito Ciro palavrão cheio de besteirento, muita, né? O pessoal tá se esgarçando, você tá tendo uma saturação de material muito prematura no cenário eleitoral brasileiro. Já ninguém tá aguentando mais tanta falação, a não ser o Haddad, que é a novidade, né? O Haddad é a novidade e ele brilha, mas né, eu tô me referindo mais ao comentário político, né? O comentário político ele precisa ser ousado e sair da caixinha às vezes para a gente poder enxergar de fato alguma coisa diferente, né? E antecipar alguma coisa importante. Então hoje eu senti a necessidade muito clara de se fazer isso, então é o que eu vou fazer hoje com vocês, uma leitura mais estrutural de tudo que está acontecendo nesse momento. Tá? Permitam-me tentar fazer essa leitura com vocês. Alex Tomás, Clima Pesado, São José dos Campos, Ana Vichara Barcelos, Sandra Bueno, cadê o coraçãozinho do Conde? Cadê o coraçãozinho Sandra Bueno? Angelita Miquelon, Sandra Bueno de novo. Belkis Lula Araújo de Menezes, Sandra Bueno de novo, essa Sandra Bueno aqui tá monopolizando a live do Conde. Gente, vamos lá. Aliás, né, já vou pedindo para todo mundo, compartilhem a live, compartilhem no YouTube, compartilhem no Facebook, para nós atingirmos um volume em escala de eleitores politizados alto nível, né? Porque eu acho o seguinte, cara, muita gente comenta aqui na live, né? Para aguentar o Conde falando, não porque seja, enfim, uma coisa
bolacha do pacote, essas coisas. Mas é vertiginoso, né? Tem que realmente ter paciência. E eu acho que os bolsominions da vida, esse pessoal mais fascistão, eles não aguentam isso. E graças a Deus. Então nós estamos aqui entre nós, né? Entre nós. É por isso que eu trago cultura. É por isso que eu trago a Ana Vinitskaya. Por isso que eu trago a Gubaidulina, que ninguém conhece, pianista russa. Por quê? Porque isso assusta esse pessoal. Eu não quero esse pessoal aqui enchendo o meu saco. Beleza? Tudo bem? De boa, né? Vou fazer que nem o Ciro Gomes, né? Eu sou parecido com o Ciro. Eu acho que eu tenho uma semelhança, que assim, eu não gosto de frescurinha mesmo, né? Eu frequento boteco, gosto de jogar bilhar, entendeu? Adoro, encho o saco de todo mundo no boteco. Você precisa viver no boteco. Eu realmente alopro a vida das pessoas. O problema é que eu não sou idiota. Eu não faço isso na frente de câmeras e candidato a presidente da República, evidentemente, né? Fala sério, Ciro Gomes. Eu adoraria jogar um bilhar com o Ciro Gomes. Aliás, quem é bom de bilhar, cá entre nós, quem é bom de bilhar é o Haddad. Você já viu o Haddad? O Haddad matando aquela... Cristina Quartim de Moraes de Barcelona. Eu quero falar disso daqui a pouco, do pessoal que está no exterior assistindo a live do Conde. Tem um vídeo do Haddad encaçapando uma bola. Você sabe o que eu sou bom de bilhar? Sabe? De bilhar? Não de milhar. De milhar é jogo do bicho, né? Eu sou bom de bilhar, né? Sabe por quê? Porque eu moro em Caçapava. Sacou? Eu moro em Caçapava. Por isso eu sou muito bom de bilhar. Eu realmente boto a bola pra dentro, tá ligado? Então o Haddad é bom no bilhar. Ele mata uma bola na tabela, assim, ele comemora, né? Comemora desse jeito, assim, o jeito certo, né? Black Panther. E ele é o cara que joga bilhar, eu respeito, né? Isso aí realmente tem a vivência, tem a assinatura da vivência com o povo, né? Bilhar no Brasil, na Inglaterra é jogo de gente, né, muito chique e tal, aquela coisa. Aqui no Brasil é jogo de popular. Todo boteco tem um bilhar. Piracicaba, que beleza! Targino Silva tá aí em todas, beleza? Só joga por tabela, gostou do Caçapava, né, Targino Silva? Gostou, né? É isso, então. Cadê o coraçãozinho? Vamos lá, porque o papo hoje é reto e sério. Então, acho que a gente tem que observar o cenário de maneira estrutural para não ficar naquele nheco-nheco interminável, né? Porque os caras se repetem demais, né? A imprensa brasileira se repete demais. E aí chega uma hora que você tem que dar um basta nisso e virar a página. E eu acho que a página está sendo virada hoje. Não, em Caçapo no futuro também, tá? Tem uma Brasil aqui tirando, me trollando na minha live, tem uma Brasil. Fala sério. Poxa, ó o respeito. Então, assim, tá frio aqui hoje. Tá frio, tá vendo que eu tô com esse... né? Estranho, 17 graus aqui. 17 graus em Caçapava. Gente... Essa música que tocou aqui, que a Ana Vinitskaya tocou, da compositora Gubaidulina, se chama Chacona, tá? Só para vocês saberem que eu também não tenho muita intimidade aqui com essas duas ainda. Ainda não tenho, mas vou ter. Gente, então o que acho que é interessante, divertido da gente comentar da cena política? Quer dizer, o Haddad, a entrevista que ele deu para o UOL Folha SBT foi muito importante, muito interessante. Ele surfou nos jornalistas que deixaram ele responder. Isso é impressionante. Eu acho até que aquele Setembro Louco, Setembro Louco politicamente, né? Luiz Paulo Marim Pereira, abraço, beijo pra você. Eu acho que aquele Jornal Nacional selvagem pelo qual o Haddad foi uma espécie de batismo, aquilo lá, né? Batismo realmente da Globo golpista no seu último grau, né? Com dois Rottweiler jornalistas canalhas fazendo ali a sua mise-en-scène, a sua cenografia golpista eleitoral acuada porque tem medo, né? E o que acontece? Quer dizer, o Haddad passar por aqueles dois animais, com respeito aos animais, deixou ele com uma capacidade de gerenciar
de gerenciar uma entrevista. Às vezes aparece recado aqui no meu celular que eu vou te contar, viu? Quero tirar esse cara daí. Parece essa entrevista para o Nacional deu ao Haddad uma capacidade muito grande, né? Uma capacidade muito grande de tocar uma entrevista, né? E ele mostrou isso hoje, quer dizer, ele já tinha isso, mas parecia brincadeira de criança hoje para ele responder as questões da Débora Bergamasco, tinha lá o Fernando Casian, era da Folha de São Paulo, e tinha um jornalista do UOL, que agora não vou me lembrar o nome dele. Preciso procurar aqui, mas depois eu procuro. 3 jornalistas. Quer dizer, eles foram, até depois desse trauma todo da questão do Jornal Nacional, que foi um escândalo jornalístico, vamos dizer assim, né? Todos os jornalistas do Brasil inteiro acusaram que aquilo ali foi uma vergonha para o jornalismo, né? Eles também, mas eles foram muito respeitosos, como jornalistas da Band também foram muito respeitosos com o Haddad. E colocaram as questões difíceis, complexas, normais, né, de todo jornalista. Estou falando da Sabatina Adriana Alves. E ele se saiu muito bem, quer dizer, ele surfou, foi uma coisa impressionante. Assistam, se vocês não assistiram ainda, assistam essa sabatina pela qual o Haddad passou no UOL, né? O UOL que estava organizando mais ali o esquema, né? Foi muito interessante, porque ele estava mais solto, né? O Haddad no Jornal Nacional, evidentemente, ele não estava solto porque não deixaram ele ficar solto. Solto no sentido de o cara se soltar, conversar, sorrir, né? Descontrair, explicar com propriedade e tal. Ele fez tudo isso no Jornal Nacional, mas não conseguiu se soltar. Nessa entrevista do UOL, ele se soltou, se mostrou muito mais. Ele apareceu mais humano, né? Muito mais humano. E aí foi muito interessante porque ele tem, né, apareceram outras virtudes, digamos assim, das qualidades, virtudes das qualidades não é redundância, mas as virtudes que ele tem como um debatedor, né? Então ele debateu com muita qualidade, né? Deixaram ele responder, né? Esse que é o ponto, né? Deixou o cara responder, ele nada de braçada, né? Foi sensacional. E ele disse muitas coisas importantes. Eu acho que é talvez a melhor entrevista que ele já tenha dado, no sentido de que depois de um show de horrores daquele, ele vai para uma entrevista civilizada, e o cara realmente se sobressai. Foi muito interessante. Eu vou comentar alguns pontos da entrevista dele com vocês, mas eu quero relembrar, ressaltar, reiterar que eu quero analisar a questão mais estrutural hoje do cenário eleitoral brasileiro. Qual é essa questão estrutural? A gente está a 3 semanas das eleições. Inclusive o Lula escreveu no bilhetinho lá que estamos a 3 semanas das eleições. Isso, culturalmente falando e até do ponto de vista básico de uma sociedade que vai entrar num processo eleitoral. No caso do Brasil é atípico porque é uma eleição depois de um golpe, é uma eleição depois de uma devastação institucional no Brasil, é uma eleição em que o Brasil se encontra numa crise econômica muito grave, né? Com desemprego muito alto, com erosão do salário muito, muito intensa, com muita violência, com muita pendência, né? Com muito horror, na verdade, no imaginário do brasileiro. Então é uma eleição diferente, mas de qualquer maneira ela preserva algumas características que toda e qualquer eleição preserva. Que há 3 semanas do pleito, do dia da eleição, o eleitorado começa a se movimentar com muita força. Esse é o ponto. O eleitorado brasileiro, ele não está consolidado, né? Na verdade, as tendências vão se consolidando. Por exemplo, crescimento do Haddad, derretimento da Marina, né? Acho que são as duas maiores tendências nesse momento, né? A Marina evapora e o Haddad vai para as alturas. E aí os outros estão num momento perigoso, vamos dizer assim, que pode acontecer de tudo com qualquer um deles. Até com Alckmin, Meirelles, ainda que o cenário para eles seja muito adverso. O Amoedo também, ele começou a aparecer um pouco, começou a se assanhar um pouquinho mais o Amoedo, né?
que é um cara que realmente eu não levo a sério de jeito nenhum, sobretudo pelo discurso que ele apresenta. Muito frágil, muito folclórico demais pro meu gosto. Não tem condições de encaixar em escala para ter alguma chance no Brasil. Pode ser, acho que o Amoedo assim, é o cara que daqui a 2 anos vai se candidatar a prefeito de algum lugar. Não sei de onde que é o título dele, espero que seja longe de onde eu vivo. Mas a gente percebe que o Bolsonaro é a grande interrogação dessa eleição. Né? É grande. Quando a imprensa fala oportunisticamente que para avaliar questões econômicas, que a incerteza eleitoral faz o mercado, faz o dólar subir, por exemplo, eu tendo a acreditar que essa incerteza eleitoral tem muito mais a ver com o Bolsonaro do que com qualquer outra coisa. Porque o Bolsonaro ele representa a incerteza eleitoral que está hoje no Brasil, graçando. Por quê? Porque ele é um candidato problemático, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico, representa o fascismo, o ódio. Ele está internado num hospital, o estado de saúde dele aparentemente não é grave, mas também não é uma Brastemp, porque ele não pode sair na rua e já foi dito que ele está proibido de discursar ou de fazer campanha nesse primeiro turno, quiçá no segundo turno também. O vice dele é um general com pendores golpistas totalitários e violentos, que é o senhor general Mourão. Então, o que esperar de uma candidatura dessa? Para mim ainda é muito misterioso entender por que uma candidatura dessa ainda está naquele patamar dos 20 e poucos %. Eu juro para vocês que eu não entendo como é que essa candidatura ainda não evaporou. Eu tô achando que isso ainda vai acontecer, porque ela não tem como se manter ali. É um mistério para mim. É um mistério. Eu chamo o Marco Coimbra para me explicar, porque eu realmente não estou conseguindo entender como é que essa candidatura, que você tem um candidato que já está quase 2 semanas fora de combate, né? Não está falando nada, ninguém está falando por ele, ninguém está representando ele de jeito nenhum, né? Uma situação de total proscrição do debate eleitoral. Como é que essa candidatura vai se estabelecer de alguma maneira? Eu não entendo, e parece que está crescendo ainda, quer dizer, eu acho que isso, eu estou esperando a pesquisa Vox Populi, porque a pesquisa Vox Populi ela é a mais confiável nesse sentido. Por quê? Eu vou falar isso também para vocês hoje. Tem um artigo da socióloga Thaís Moiá, que está online agora na home do 247, vocês podem acessar lá, depois da live, por favor, né? Assistir a live, né? O artigo dela é muito importante, por quê? Porque ela disseca as metodologias do Datafolha e do Ibope. Né? E eu disse isso em outras lives, né? O Datafolha e o Ibope têm metodologias diferentes. São metodologias diferentes e são metodologias defasadas do ponto de vista da conexão com a realidade. Por isso que o resultado é diferente. É uma coisa escandalosa. Eu vou antecipar a questão da Thaís Moiá pra gente, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a entender o cenário do ponto de vista estrutural. Olha só o que é um questionário do Ibope. Percebam, o que é um questionário do Ibope? Aí tá lá, né? Você vai escolher entre A, B e C. A. Estou disposto a pagar mais impostos para ajudar o Brasil a sair da crise. B. Estou disposto a demorar mais tempo para me aposentar para ajudar a melhorar a situação da Previdência Social no Brasil. C. Eu apoio a redução de gastos do governo federal em áreas como saúde e educação, se isso for ajudar o país a sair da crise. Olha que escândalo esse tipo de questionário para a população responder. Escandaloso. Parece que é um questionário feito pelo Michel Temer pessoalmente. Quer dizer, é um escândalo. Não tem condições de apresentar isso, quer dizer, essas opções, que a opção assim, aquela piada do avião, né? Aquela piada, sabe como é que é a piada do avião? Vou contar pra vocês a piada do avião, né? A pessoa vai lá, né, tal, senta ali na classe econômica e tal, né? Aí chega a comissária e fala assim, você vai querer jantar? E aí o passageiro fala assim, quais são as opções?
E a comissária diz assim: sim ou não? Sim ou não? Quais são as opções? Sim ou não? Quer dizer, o Ibope está fazendo essa piada do avião com o consumidor cidadão brasileiro, né? Tá colocando 3 opções assim, todo disposto a pagar mais imposto para ajudar o Brasil a sair da crise. Olha que vergonha isso! Isso no tempo do PT era absolutamente impensável para o Instituto de Pesquisa fazer. Naquele momento, evidentemente, o Instituto de Pesquisa fustigava. E essas perguntas, elas reúnem pressupostos que endossam, que chancelam, que apoiam, basicamente, o governo Temer, golpista do PSDB. Olha o Datafolha, né? O Datafolha. Olha a perguntinha, olha as opções que o cidadão tem para responder um questionário de uma pesquisa, de uma aferição técnica do Datafolha. Ter 2 opções. Voltando. Desculpem. Eu fiz uma besteira imensa aqui. Eu desabilitei, eu desconectei da internet, esqueci de conectar de novo, gastei toda a minha internet do celular e agora estou voltando para minha rede doméstica. Conde! Você faz uma coisa dessa toda errada, seu Conde? Bom, vamos voltar ao raciocínio? Voltem para cá, desculpem, vamos... Por favor, venham, compartilhem, né? Vai, parte 1, parte 2, né? Não chegou nem na metade ainda, parte 1, parte 2. Não perdi o raciocínio, vamos recobrando aqui o raciocínio comigo. Me ajudem, por favor, me ajudem. O que eu tava falando mesmo? Então, tava falando da vergonha das pesquisas do Datafolha e do Ibope. Tá? Vergonha dessas pesquisas. Então, de novo, né? Retomando, né? O que você prefere? Ter um salário mais alto como autônomo, sem benefícios trabalhistas e impostos mais baixos, ou ter carteira de trabalho assinada, com benefícios trabalhistas e pagando impostos mais altos? Olha a canalice da pesquisa. Quer dizer, é inacreditável que um instituto de pesquisa se preste a apresentar um questionário desse. Quer dizer, isso é metodologia? Isso é pesquisa? Né? Isso é política, cara. O Datafolha está fazendo política com esse tipo de pesquisa. Né? São pressupostos, não deixa opção para o trabalho, porque eu posso não concordar com esses pressupostos aqui, como a maioria da população brasileira não concorda. Não concorda com esses pressupostos. Não é uma escolha assim de Sofia. Né? É assim, eu quero salário mais alto e sem direito, trabalhar como autônomo, quer dizer, uberização da sociedade toda. Isso já é criticado já faz tempo, dentro da análise técnica do trabalho, das relações do trabalho. Né? Como é que o Datafolha vai fazer uma pergunta defasada desse jeito, quer dizer, completamente absurda, completamente escandalosa. Então, então eu recomendo o artigo da Thaís Moiá, que está no site 247, né? Qualidade do 247 jornalística sempre, né? E também vou falar disso porque a gente tem outras situações que estão apresentando essa qualidade da blogosfera brasileira, com destaque para o 247, que foi citado hoje pela própria Folha de São Paulo, né? E vou falar sobre isso para vocês também. Então, imaginem vocês o que é uma pesquisa eleitoral da Folha ou do Ibope nesse momento. Porque, vejam, a pesquisa que é feita às 3 semanas das eleições, ela nunca vai ser comprovada. Nunca. Porque a pesquisa é uma fotografia daquele momento. Até as eleições a gente vai ter muitas mudanças ainda, né? Na cena eleitoral. Muitas não, mas algumas mudanças importantes. Então, bom, dito isso, para vocês verem que a cena nossa política social, ela não é trivial, ela é complexa. O mundo está de olho no Brasil e está percebendo que a gente está tendo manipulações de muitas ordens aqui, das mídias estabelecidas, hegemônicas, seculares, e também de institutos supostamente que deveriam ter metodologia para aferir opinião de população brasileira, certo? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Eu acho, por exemplo, que as duas últimas pesquisas... Primeiro que o Datafolha e o Ibope suspenderam pesquisas para depois retomar, justamente depois da facada lá do coiso. É uma situação muito estranha, suspeita. Retomaram com também de uma maneira truncada, esconderam informação,
Eles separam, por exemplo, Datafolha e Ibope, separam a pesquisa sobre Lula e Haddad da pesquisa concreta do Haddad na corrida eleitoral. Então eles vão demorar mais para entender o que está acontecendo. Claro que eles estão rastreando isso, tanto que o Haddad na pesquisa do banco hoje, que é a pesquisa do... esqueci o nome do banco, quadruplicou a sua intenção de voto na espontânea. Foi de 13 para 12, né? 3 para 12. Então, a gente tem esse movimento, um movimento que é importante, que está em todas as pesquisas, né? O crescimento do Fernando Haddad e tal. Só que assim, tem outras coisas acontecendo. Então o eleitorado se mexe, né? Vai chegando a eleição, aquele traço do brasileiro que deixa tudo para a última hora, né? Isso vale muito nesse momento agora, quer dizer, agora que ele vai decidir o voto, né? Tanto para deputado, tanto para senador, quer dizer, já tem coisas estabelecidas, mas um bom naco do eleitorado ainda não decidiu quem vai votar para deputado estadual, federal, senador, né? Eles ainda vão avaliar, vão esperar ver algumas coisas, e é por isso que todo esse debate se mexe, e é por isso que a Globo fica coada nesses momentos do Brasil, né? Toda eleição no Brasil é um momento de provação e de tensão para a Rede Globo de televisão, porque é o momento em que ela vê os seus interesses ameaçados, eventualmente por uma vitória de um candidato democrático, né? Porque o candidato democrático não vai fazer o toma lá da cá com a Rede Globo. E aí ela perde espaço, e aí as tensões aumentam, e aí a gente tem que recompor, digamos assim, tudo que está acontecendo nas administrações públicas brasileiras. Então, o detalhe que eu queria ressaltar para vocês é que, da mesma maneira que o eleitor se move há 3 semanas das eleições, os candidatos também se mexem, né? Agora, como eles se mexem, Conde? Como que eles se mexem? Eles mexem nos seus discursos, né? Os discursos dos candidatos também sofrem uma modificação à medida que vai chegando mais perto do momento crítico, que é o momento das eleições, né? Isso eu estou percebendo, isso é muito importante, porque aparentemente nós temos pelo menos duas camadas de acontecimentos de sentido e de discurso sobrepostas nesse momento. Você tem, por um lado, a civilização versus a barbárie, que é basicamente Haddad versus Bolsonaro, golpe versus democracia, tudo isso, né? Tudo se encaixa num quadro semântico, vamos dizer assim, discursivo, né? Golpe versus democracia, civilização versus barbárie, esquerda, direita, e também, para mim, né, sentido versus não sentido, né? A esquerda e a civilização e a democracia prezam o sentido, a produção de sentido, que é a riqueza intelectual de um país, riqueza cultural, política e intelectual de um país. E a direita fascista, golpista, ela despreza a produção do sentido, né? Ela não quer nem saber de conteúdo intelectual nenhum. Ela quer simplesmente produzir a sua nuvem de gafanhotos habitual de devastar todo o tecido social, todas as riquezas, e seja o que Deus quiser. É o vale tudo, né? É o vale tudo. É o darwinismo, é o que as pessoas metaforicamente chamam de darwinismo social, né? Um passa por cima do outro e eles acham isso mal barato, né? Adrenalina, vai saber o que eles gostam, né? Desprezam totalmente os princípios da coletividade. Então, você tem essa camada de discurso que produz muita tensão e produz muita reação, digamos assim, do eleitor, que o eleitor está atento a isso, né? Ele está atento a esse embate civilização versus barbárie, democracia versus golpe, né? Agora você tem outras coisas que o Haddad deixou claro na entrevista no UOL hoje que ele prestou, que é o seguinte: à medida que a eleição vai se aproximando, alguns candidatos, sobretudo aqueles que não são o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso à parte em todos os sentidos, né? Ele está proscrito fisicamente, intelectualmente
E ele só representa esse rescaldo de ódio que restou, de antipetismo que restou na sociedade brasileira. Basicamente só isso, né? A ignorância, a violência, a truculência. Tá tudo ali com o Bolsonaro. Agora, do outro lado, a gente tem, ainda que de maneira desigual, candidatos que estão ali querendo disputar uma eleição. Isso, querendo ou não, nós temos que respeitar, né? O Alckmin, por exemplo, eu trolo muito o Alckmin, né? Brinco muito com ele, enfim, das limitações que ele tem, evidentemente, né? De se colocar, do espaço que ficou muito magro para ele. Mas ele tá lá, ele é candidato, né? Tem uma vice horrorosa, tal, mas digamos, essa é a democracia, né? Ele está se prestando se prestando a se apresentar para a população brasileira. Da mesma maneira o Meirelles, da mesma maneira a Marina Silva, com toda com o seu derretimento aí meio fenomenal, né? E o Ciro Gomes também. Não preciso nem falar do Boulos, e eventualmente tenho que reconhecer que o Amoedo, eles estão todos ali nesse momento. Quer dizer, à medida que vai passar, vê se vocês conseguem me acompanhar, né? Eu estou tentando sair daquele ranço golpista, antigolpista e golpista e antigolpista, que na verdade no fundo acaba dando uma mesma coisa, para entrar num campo de reconciliação nacional. Esse é o ponto, e eu acho que é isso que o Haddad representa. Porque o Haddad respeita esses candidatos. Quem está fora da caixinha completamente é o Bolsonaro. Ele já está dizendo que não vai aceitar resultado de eleição, já está acusando tudo e a todos, a urna eletrônica, o PT de novo, lá da sua cama do hospital. Quer dizer, por isso que ele me preocupa, por isso que ele é um candidato, ele é uma personagem que está fora cluída, é um conceito da psicanálise, né? A personagem está fora cluída da dimensão eleitoral brasileira. Ele representa os fora cluídos intelectualmente, politicamente, né? Então, voltei, Thelma, tô aqui, deu um probleminha, voltei aqui, né? Eu desconectei meu celular da internet, mas agora tô aqui de novo. Então, eu tô sentindo que existe uma possibilidade muito importante de o Brasil voltar a ter a recosturar o seu tecido político através do Haddad, que conduz isso com muita qualidade, né? Ele deixou isso claro na entrevista com o UOL. Deixou isso claro porque foi perguntado para ele se o PSDB quer apoiar no segundo turno, será apoio? Aí ele deixou isso claro dizendo o seguinte, falou, olha, tudo de apoio, evidentemente, nós não temos o mesmo conceito de Estado, né? Nós não temos a mesma ideia do que é um Estado, do que é a administração do poder público. Mas nós temos que entender que nós somos partidos democráticos que queremos. Claro que a gente não pode colocar o PSDB agora no balaio de um partido democrático, porque ele foi um partido golpista recentemente. Mas o Haddad ressaltou a seguinte coisa: você tem golpistas arrependidos, né? E o golpista arrependido mais emblemático que ele citou foi o Tasso Gereissati, que reconheceu que o PSDB errou profundamente em truncar e sabotar o governo Dilma e não aceitar o resultado da eleição. Então, ele disse assim, ninguém quer... Estão ao vivo? Estão ao vivo, gente? Me dá um toque. Eu tô passando a transmissão agora pro meu notebook, porque meu celular parece que não está mais... tá lento. Ah, legal, entrou, então vamos lá. Preciso finalizar essa situação, né? Preciso finalizar o meu raciocínio, que era uma coisa importante que eu tinha para dizer para vocês, tá certo? Então eu vou mudar aqui o enquadramento da live para a gente poder finalizar isso. Então, o que a gente tem no mundo todo com relação à leitura do cenário eleitoral político do Brasil, né? A gente já falou daquele seminário, a gente teve há pouco tempo, em que a gente observou que eram várias lideranças internacionais aqui no Brasil
defendendo, digamos, o direito do Lula, da liberdade do Lula, né, do direito que ele tinha de ser candidato à presidência da República, e todos eles também já encarando o Haddad como um herdeiro natural desse patrimônio eleitoral e político histórico que o Lula tem. Isso tem uma questão importante, que daí o mundo todo está vendo o Brasil de uma maneira diferente do que essa brasileira propaga pelo mundo afora. Isso é fato, né? O mundo está vendo o Brasil de uma maneira diferente, de uma maneira muito próxima que a blogosfera propaga e discute debate aqui no Brasil. O que é muito interessante é ver, por exemplo, um jornalista como Nelson de Sá, que é da Folha de São Paulo. Hoje eu fiz uma brincadeira, né? Tem jornalista honesto infiltrado na Folha de São Paulo, né? É o Nelson de Sá, né? Porque o Nelson de Sá é muito competente. E o que ele fez? O Nelson de Sá, ele é um cara que cobre a imprensa internacional e a percepção que a imprensa internacional tem do Brasil. Isso é histórico no trabalho que ele faz, e ele está fazendo esse trabalho justamente na Folha de São Paulo hoje. E ele cobriu justamente o site 247 e outros sites da blogosfera, mas com destaque para o 247. Por quê? Porque o 247 cobriu o seminário internacional que foi realizado pela Perseu Abramo, organizado pelo ex-chanceler Celso Amorim. Então, a importância disso foi quase que uma provocação, um soco na direção editorial da Folha de São Paulo, que ignorou completamente esse evento aqui no Brasil. Tá certo? Então, a gente percebe que a imprensa está ignorando, passando ao largo, fazendo charme, sendo indiferente à realidade concreta que acontece no Brasil e no mundo com relação às percepções da nossa eleição desse ano fatídico de 2018. E ele deixou isso claro ali, na coluna dele, né, na coluna dele. Basta vocês irem lá e verem o que ele escreveu. Então, ex-presidentes no Brasil importantes, intelectuais importantes, Noam Chomsky, Dominique de Villepin, Jorge Luiz Zapatero, Pierre Sané, ex-secretário da Anistia Internacional, quer dizer, gente muito densa, né? De muita densidade presente no Brasil, todos juntos, e a imprensa ignorando isso olimpicamente. Eu tinha brincado uma vez que estava na hora do Nelson de Sá cobrir realmente a blogosfera, porque a blogosfera é outro mundo, é outro mundo completamente. Realmente a imprensa brasileira ela está num momento de profunda canalice, acho que é um momento derradeiro, é um momento de derrota, porque eles vão ter que se reinventar depois dessas eleições, porque não vai ficar aqui. O Haddad, não vai ficar assim, o Haddad respondeu uma questão sobre a regulação da mídia que ele pode propor como presidente da República. Fizeram essa pergunta para ele na sabatina do UOL. E ele respondeu com muita propriedade. Né? O que ele falou? Ele falou que ele colocou uma equipe, o Brandt, eu não me lembro qual que é o primeiro nome, eu só me lembro do sobrenome do assessor dele, da equipe dele, que fizeram uma discussão sobre como é o estado da arte no mundo, da regulação da mídia. E o Brasil é realmente uma jabuticaba. Não existe um país no mundo que tenha essa ausência absoluta de regulação dos veículos de mídia. Não tem isso nos Estados Unidos, não tem isso na Europa, no berço do neoliberalismo. Você não tem esse tipo de liberdade excessiva para que um grupo de mídia seja dono da rádio mais popular, do jornal impresso mais popular, do portal de internet mais popular e da TV e da concessão de TV mais popular. Quer dizer, isso é impensável. Isso provoca distorção, isso gera muito poder na mão de poucas pessoas, e isso é perigoso para a democracia, é perigoso para o país. Tá certo? Deixa eu enquadrar melhor aqui. Tá legal a transmissão agora, gente? Me digam. Coraçãozinho, cadê o coraçãozinho? Eu tô acostumado a falar meio de lado, agora tô falando de frente aqui, tá um pouco estranho. Então, a gente tem o Haddad agora falando e colocando todos esses pingos nos is da questão do Brasil. Isso é muito interessante. Né? Ele vai falando sobre tudo e ele tem muita qualidade para falar desses assuntos. Por isso que foi um passeio, né?
ele pegou uma onda, né? Pegou um tubo, né? Ele não surfou, ele pegou um tubo ali com os jornalistas da Folha do Estado, da Folha, do UOL e do SBT. Porque deixaram ele responder e ele respondeu e ele foi para cima. Inclusive, ele que cortou o jornalista dessa vez. Mas é claro que né, de maneira bastante comedida e controlada, né? Então, e aí deixa eu pegar meu roteiro aqui para dizer o que mais. Então, é por isso que, por exemplo, o 247 está bombando nas inscrições da TV 247. Inclusive, eu peço para vocês, então, compartilhem o vídeo, compartilhem a live do Conde, compartilhem e se inscrevam na TV 247, marquem presença lá, porque isso é uma coisa impressionante. A gente vai ter uma virada avassaladora nas mídias do país, né? Isso é muito interessante. A gente tem que estar preparado para isso, né? Porque realmente a Globo é uma mídia que já é velha. Ela vai ser... Você imagina, você vê... Teve um dia que eu vi um trechinho do programa do Luciano Huck, não sei porquê, o que aconteceu, se eu errei no clique ali, alguma coisa assim. Mas assim, é tão deprimente, quer dizer, programa de auditório, um menino dançando, né? Aquela coisa... não faz mais sentido, isso é muito velho, cara. Isso aí é retrô completamente, é uma coisa que não funciona mais. Então, a gente tem que realmente se preparar, porque a gente vai fazer essa virada. Eu não acredito em golpe, em recalque de golpe. Acho que os militares não têm coragem para fazer isso, e eu falo isso com todas as letras, mas até para provocar. Não para provocar para eles fazerem, é para eles saberem o lugar deles. E o Haddad falou isso na entrevista hoje, que ele foi perguntado sobre a declaração do general Vilas Boas a respeito de se achar uma... Deixa eu vir para cá. Se achar se vai respeitar o resultado das eleições. Ele usou a palavra legitimidade, está falando de legitimidade para lá, legitimidade para cá, né? O Bolsonaro falando disso também, quase que numa situação casada aí de declarações. Mas o Haddad, ele se saiu muito bem e simplesmente falou assim, meu querido. Ele não falou meu querido, porque ele não fala meu querido. Ele não é que nem o Lula e nem a Dilma. Ele responde assim com uma fleuma muito importante, muito quase professoral, mas na verdade não é também, porque ele é um cara assim que sabe falar em língua de gente. Então, o que ele respondeu? Falou, olha, por que as pessoas, por que os militares de alta patente, que são muito poucos, né? É só o Vilas Boas, o Heleno e o Mourão e mais ninguém. Eu não vejo notícia de outro general falando merda na imprensa brasileira. São só esses três. Mas ele diz o seguinte, eles falam isso porque o Brasil está sem presidente. Quer dizer, quem que manda num general? Quem que é o comandante em chefe das Forças Armadas no Brasil? É o presidente da República. E quem que é o presidente da República do Brasil nesse momento? Não existe. Ele não está lá, né? Porque o Temer não é um presidente, né? É um gangster, bunda rachada que está lá em Brasília, no Jaburu, né? Nem coragem, nem capacidade de habitar a residência oficial da presidência da República ele teve. É tão ilegítimo que nem isso ele consegue. Então, o Haddad deixou isso claro. Ele falou, por isso que você tem gente falando para lá e para cá. Mas o que você faria, assim, né, no senhor? Não, esse tipo de coisa tem punição, entendeu? Se um general falou alguma besteira que vai contra a Constituição, que vai contra os princípios democráticos de um país, ele é enquadrado pelo presidente da República, que é quem manda nele, meu querido, numa democracia. Tá certo? Essa é a clareza. Você não pode perder essa clareza e achar que o general manda mais que o presidente. Não manda mais que o presidente. Hoje, vai mandar no quê? O que o general manda? O general tem o trabalho dele dentro das Forças Armadas do Exército. Ele não sabe nada de gerenciamento de país, de questão de investimento social, estrutural, logístico. Quer dizer, é uma coisa absurda essa comparação que às vezes fala, manda mais que o presidente. Mas manda no quê? Manda no quê? Só se for na casa dele. Aí ele manda mais que o presidente mesmo. Então, você tem uma situação que é um pouco convulsionada, justamente em função do que a Marilena Chaui falou naquele seminário da Perseu Abramo. Eu vou avançar mais um pouco aqui, porque a gente já vai se encaminhando para a conclusão desta live. Então, o eleitor se movendo rapidamente,
candidatos se movendo dentro dos seus discursos, à exceção do Bolsonaro. O Bolsonaro ele se auto-imolou em nome de si mesmo e da obscuridade, da obscuridade. E os outros candidatos vão sendo empurrados pelo eleitor para uma posição de mais humildade, por incrível que pareça. Então é isso que eu falei, eu tô lendo aqui o roteiro que eu fiz para vocês, né? Os outros candidatos, Alckmin, Meirelles, Ciro, Marina, que têm mais legitimidade, vamos dizer assim, para participar da eleição, embora eles estejam atrás, mas eles têm o direito de pleitear. Né? Eles legitimam a democracia competindo. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante que o Haddad mostrou que não é bobo nem nada e sabe. Quer dizer, o fato do Alckmin estar ali reclamando e apanhando de todo mundo com 6% é importante, porque ele vai legitimar a vitória do Haddad, evidentemente. Todo candidato tem que pensar assim, tem que respeitar o seu oponente, porque respeitando o seu oponente, ele legitima o protocolo eleitoral. Esse é o ponto. Quer dizer, um Bolsonaro que já está falando desde já, 3 semanas da eleição, que não vai que acha que vai ser golpe, que não vai respeitar a eleição, que o PT vai ganhar de novo, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, já tomou uma resposta invertida do novo presidente do STF, que não quer dizer muita coisa, mas de qualquer maneira o Toffoli respondeu, falou, olha, porque o Bolsonaro atirou para todos os lados, né? Ele está acuado realmente o Bolsonaro. E, olha só, uma coisa eu tenho que falar para vocês. Olha como é estranho isso. Quer dizer, é estranho que o Bolsonaro esteja, segundo o Ibope e o Datafolha, como eu já disse aqui na live, né? Que cortou, mas está lá registrado, né? Que são institutos que promovem um tipo de aferição muito enviesado, né? Quase que como um braço, né, estendido do próprio governo federal e dos seus pressupostos golpistas, que um candidato como o Bolsonaro esteja desesperado. Por que ele está desesperado assim? Se ele está na frente. Explica para mim. Eu não estou entendendo isso. Quer dizer, está crescendo. Ele devia estar magnânimo e feliz da vida. Por que ele está desesperado? Ele, inclusive, está ganhando em cenários de segundo turno, coisa que não acontecia algumas semanas atrás. Aparentemente, contra a minha interpretação de semanas atrás, a facada acabou privilegiando um pouco o Bolsonaro porque ele fica apartado do debate e como ele fala muita merda, quando ele está apartado do debate, ele tende a ganhar alguma simpatia, alguns nichos do eleitorado, não sei, eu duvido até disso, mas, digamos, é a única coisa que explica que ele esteja subindo nesse momento. E como é que alguém que está subindo nas eleições pode ficar como o Bolsonaro está, nervoso desse jeito, doente e nervoso? O cara está doente e nervoso. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não entendo. Realmente eu não entendo. É questão de psicologia eleitoral. Porque assim, quando o cara está muito nervoso é porque ele está tendo problema. Quem em geral lidera pleitos e tudo mais, o cara fica lá magnânimo, tal, pô, eu sou o fodão, eu sou o cara que está na frente, vem atrás de mim, né, cara, vem atrás de mim, se quiser, vem aí. Mas não é o caso do Bolsonaro. O cara tá nervoso, tá reclamando o tempo todo, tá assustado com o golpe. Então eu acho que essas pesquisas, do Datafolha e do Ibope, elas estão mentindo descaradamente para a população brasileira, né? Estão mentindo descaradamente. Eu acho que a mais confiável realmente é o Vox Populi. A gente tem que se fiar no Vox. Eu até me lamento de que não tem uma eleição do Vox tão agora. Acho que vai ser só na semana que vem, na sexta-feira. Mas olha, Marcos Coimbra, acelera o passo, cara, porque o Brasil precisa de pesquisa respeitável e confiável, porque o Ibope e o Datafolha estão que nem pinto no lixo, estão fazendo um monte de besteira com as suas perguntas enviesadas e eles separam o Lula, né? Por isso que vai atrasar um pouco aí a identificação do crescimento do Haddad para eles, vai demorar um pouquinho mais, embora ele já esteja crescendo. Bom, seguindo aqui no roteiro, como nada colou, como o ódio ao PT não cola mais, eles serão obrigados a aceitar a democracia. Então é isso que eu estou percebendo estruturalmente no cenário eleitoral. Quer dizer, nada colou, o ódio ao PT arrefeceu, né? Você tem só esse bolsão de ódio que ainda está ali no nicho da Rede Globo, né? Encarnados no William Bonner e na Renata Vasconcelos e no Bolsonaro. Na verdade, eles são parceiros, né? Parceiros profundos. E mais assim, o grosso da sociedade brasileira, né? A escala é majoritariamente que a democracia de volta
e quer o processo virtuoso da democracia de volta, da legitimidade, etc. Então, como nada colou, eu já vejo o Alckmin, digamos assim, enfiando a violinha no saco. Que violinha no saco? Tanto ele, o Ciro ainda é um pouco destemperado, mas enfim, o cara está no processo eleitoral, está no protocolo da democracia. Todos eles vão legitimar essa eleição, é importante que a gente saiba disso, né? O que eu vejo no Alckmin? Eu vejo o cara lutando. Ele falou alguma coisa sobre o Bolsonaro hoje que eu acho que dá legitimidade para ele. Ele diz, o Bolsonaro está com medo de perder. Por isso que ele está colocando a urna eletrônica e o processo eleitoral em xeque. Ele defendeu o Haddad de uma maneira indireta, o Alckmin. Olha que interessante. Olha como o discurso e como o eleitorado obriga os candidatos a tomarem posições que não são as triviais e nem as esperadas, né, pelos analistas políticos e os analistas de conjuntura. O Haddad hoje fez uma defesa, o Alckmin hoje fez uma defesa indireta para o Haddad, porque é o Haddad que nesse momento supostamente é o maior interessado em que esse resultado que insinuante das eleições da esquerda e tal, que aconteça de fato esse reconhecimento, a legitimidade de um resultado de um pleito. Né? Isso é importante, gente. A gente não pode desprezar isso. Seguindo mais um pouco aqui. Então, o Tasso Gereissati, o Haddad falou do Tasso Gereissati, isso é importante frisar, né? Que reconheceu os erros do PSDB pela primeira vez em 2 anos de golpe. Então, mas o momento é perigoso. O momento e seja cuidado. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Porque a gente tem essa massa de odiadores profissionais, os haters brasileiros, né? Que estão desgarrados da história, desgarrados de tudo quanto é processo social, coletivo, subjetivo, e aí eles entram em desespero porque eles veem o candidato deles quase que isolado de uma campanha, sem discurso, confusos, todos confusos, o processo é muito acelerado, então se você tem o Bolsonaro justamente proscrito de um processo que é tão acelerado como 3 semanas de eleições nacionais majoritárias, você tem um salto no precipício discursivo ideológico. Né? Esses eleitores do Bolsonaro, eles estão à deriva e o ódio está recrudescendo neles. E o que acontece? Eles estão hackeando muitos perfis, né? Inclusive eu já vou dizendo que eu não tenho medo, viu, cara? Não tenho medo, porque meu conteúdo está aqui dentro. Você entendeu? Não tem esse probleminha de ficar aí acuado e de ter medo de dizer algumas coisas porque eu tenho medo de ser hackeado. Não tenho medo nenhum. É importante a gente não ter medo nesse momento. Problemas porque eles partem para o ataque. A gente vai ter isso porque é o desespero de um segmento que está ficando claramente para trás nesse processo eleitoral brasileiro. Avançando aqui. Bom, falei do Nelson de Sá já. Hoje teve a prisão da Cristina... A prisão não, né? O pedido de prisão da Cristina Kirchner numa espécie de lava-jato que vai se alastrando pela América Latina, pelo mundo afora, que vai trazer ainda muito trabalho. O mundo vai precisar de uma concertação para que a judicialização da vida, né, seja interrompida, porque a vida não é um protocolo judicial, né? A vida social não pode ser um protocolo judicial para sempre, né? A vida tem que ter o processo político legítimo das instituições consolidadas, das democracias, que custou tão caro, que custou 2 guerras mundiais violentas, que custou muita morte, né? Então a gente não pode perder isso. E o Lula vai ser um artífice importantíssimo para equalização de todo mundo nesse processo de repacificação mundial, porque não é só o Brasil que precisa se repacificar, não. É o mundo todo que precisa de uma imagem, de uma personagem que inspire, que seja inspiradora, que tenha biografia para mostrar, que tenha o que dizer, tá certo? Bom, vamos avançar mais um pouco. Eu acho que a live era mais ou menos isso, tá? Então, nessa estrutura acelerada de precipitação das posições e das consolidações dos votos, a gente precisa observar com cuidado. E o que a gente está vendo? O Haddad crescer, e tem que olhar essa caixa preta que é o Bolsonaro. O que vai acontecer com a candidatura desse cara? O cara tá lá parado, doente, só reclama e fica falando com toda aquela dramatização. Aquilo é ridículo, vamos falar a verdade, né? É o cara deitado lá com o negócio ligado lá, falando daquele jeito. Pelo amor de Deus, aquilo é ridículo.
né? Sinceramente, a Rede Globo, praticamente a Rede Globo operando para truncar o processo eleitoral. O cara tem que se recuperar. Eu quero que ele se recupere. Eu não quero que aconteça nada com o Bolsonaro, entre outras coisas, porque eu respeito a vida dele, evidentemente, né? Ele é meu inimigo ideológico, mas eu respeito a vida biológica dele. Mas, entre outras coisas, porque se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, a gente vai ter uma convulsão eleitoral, social, política. A gente vai ser um mergulho no abismo. Quer dizer, a vida do Bolsonaro é importante para todos os brasileiros nesse momento, que a vida dele seja devidamente cuidada e assistida. Eu vou tocar a canção hoje, vou tocar a canção em homenagem ao Ciro Gomes, né? Eu vou tocar o Coronel Antônio Bento, né? Eu estava pensando nessa canção para o Ciro, porque realmente o Ciro... Deixa eu virar um pouquinho mais aqui para pegar o violão. Vamos ver se vai ficar bom assim. Todo mundo aí, cadê o coraçãozinho? O coraçãozinho. Cadê o coraçãozinho pra gente finalizar essa live? Então, porque o Ciro, essa coisa dele ser meio coronel, de xingar, é tão perigoso isso pro Brasil. Não é nem só perigoso para ele, para a candidatura dele, que estraga a candidatura dele. É perigoso pro Brasil inteiro, né? A gente não aguenta mais truculência, não, querido. Cadê o coraçãozinho? Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não que sanfoneiro foi pro Rio de Janeiro, convidou o Berê Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse dia Bodocó faltou pouco pra esperar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não que sanfoneiro foi pro Rio de Janeiro, convidou o Berê Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse dia Bodocó faltou pouco pra virar. E todo mundo que passa por aqui nesse dia não pode resistir. Quando via o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era um doido, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todo que se casa, fica noivo pra festa se acabar. Valeu? Muito obrigado por mais uma live e a gente se encontra amanhã nesse mesmo local para falar de cultura política e eleições. Um beijo para vocês e até. Valeu.